Minha família tem uma casinha de férias no Colorado. Meus pais são esquiadores ávidos, e isso foi o que os motivou a comprar o lugar. A casa está na família desde antes de eu nascer. Ela já mostra sinais de desgaste em vários aspectos, afinal, tem cerca de 40 anos, mas meu pai sempre fez o máximo de manutenção possível. Apesar disso, ela está chegando ao fim de sua vida útil. Meu pai até pensa em demolir a casa e construir uma nova, mas eu não costumo me envolver nessas decisões. Essa história aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu tinha 8 anos e meu irmão, 11. Estávamos no Colorado durante uma nevasca pesada. A quantidade de neve era absurda e, claro, meu irmão e eu saímos para brincar. A melhor parte de ir para lá quando éramos crianças era o espaço enorme que tínhamos. A propriedade é rodeada por bosques e tem uma grande área aberta. Há uma estrada sem saída que desce uma colina e leva a outras propriedades igualmente grandes. Era o lugar perfeito para brincadeiras como esconde-esconde, guerras de bolas de neve e outros jogos. Meu irmão, Josh, e eu saímos com nossas roupas de neve para jogar nosso jogo de guerra de bolas de neve, que tinha regras próprias. Cada um escolhia uma fortaleza, que poderia ser construída em qualquer lugar, desde que avisássemos ao outro onde ela estava. O objetivo era roubar uma grande bola de neve, o tesouro, do forte adversário e levá-la de volta ao nosso próprio forte. Josh escolheu fazer sua base na propriedade vizinha. Como quase nunca tinha carros por lá e os vizinhos raramente estavam presentes, costumávamos brincar nessa área também. Construíamos pequenas paredes para simular uma fortaleza e escondíamos o tesouro atrás delas. Quando Josh desceu a estrada para montar sua base, ele deveria soprar um apito para sinalizar o início do jogo. Esperei por um tempo, muito tempo, na verdade. Ele já devia ter terminado de montar sua base e dado o sinal, mas nada acontecia. Depois de cerca de 10 minutos, achei que talvez não estivesse conseguindo ouvir o apito de onde eu estava. Comecei a planejar meu caminho até lá. Escolher entre atravessar o bosque ou descer pela estrada era difícil, mas optei pela estrada, pois a ideia de atravessar um bosque durante uma nevasca aos 8 anos de idade me dava medo. Caminhei pela neve não retirada da estrada enquanto os flocos batiam no meu rosto. Com todas as camadas de roupa que minha mãe me fez vestir, eu não sentia frio. Quando me aproximei da entrada da propriedade vizinha, olhei pelos bosques, mas não vi Josh. Como as árvores estavam sem folhas no inverno, dava para ver bem entre elas. Resolvi entrar na propriedade para procurar Josh, mas ele não estava em lugar nenhum. Vi a fortaleza dele, mas, mesmo assim, ele não estava por perto. Quando me aproximei da fortaleza para pegar o tesouro, ouvi a voz de uma mulher gritando: "Com licença, você está procurando seu irmão?" Olhei na direção da voz e vi uma mulher mais velha na porta da frente da casa dos vizinhos. Respondi que estávamos brincando de um jogo. Ela disse: "Seu irmão não está aqui." Isso me deixou muito confuso. Comecei a caminhar em direção à casa e, conforme me aproximava, percebi que a mulher parecia bem mais velha do que eu havia imaginado de longe. De repente, notei alguém olhando para mim de uma das janelas do andar de cima. Por um momento, achei que fosse o Josh, mas era outra pessoa. A parte superior do rosto estava coberta por um gorro preto, e o restante estava escondido atrás da janela. Também vi outras pegadas na neve levando até a porta da frente. Elas tinham que ser do Josh. A mulher me deu um sorriso assustador, e meu coração disparou. Ela acenou, convidando-me a entrar para me abrigar do frio. Fiquei paralisado por um momento e gritei: "Josh!" Não houve resposta. A mulher parou de sorrir. Claramente não esperava que eu fizesse isso. Notei que as pegadas voltavam em direção ao bosque. Foi então que ouvi passos pesados dentro da casa, vindos do andar de cima. Fiquei apavorado e comecei a correr. A mulher gritou algo que eu não entendi. Olhei uma última vez para a casa e percebi que o rosto na janela não estava mais lá. Corri de volta pela estrada, seguindo minhas próprias pegadas. Foi quando ouvi meu pai assobiando do alto da colina, o assobio que ele fazia para nos chamar na hora do jantar. Quando cheguei à nossa entrada, meu pai e Josh já estavam lá. Meu irmão contou que também havia pessoas na casa vizinha tentando fazê-lo entrar. Eu disse que a mesma coisa tinha acontecido comigo. Meu pai, então, pegou uma arma e desceu até a casa enquanto minha mãe nos manteve dentro de casa.
Ele voltou depois de um tempo e disse que a porta da frente estava trancada e ninguém atendeu. Ele foi até outro vizinho, que conhecia os donos da casa, e ligaram para eles. A parte que ainda me dá arrepios é o que meu pai nos contou. Os donos da casa não estavam lá naquele fim de semana. Ninguém deveria estar naquela casa. A polícia foi chamada, e meu irmão e eu tivemos que descrever a mulher para os oficiais. Depois disso, não nos envolveram mais no caso. Meu pai contou que a porta dos fundos estava destrancada, mas nada foi encontrado na investigação. Desde então, evitamos aquela propriedade, apenas pela lembrança assustadora desse dia. Ainda bem que não entramos na casa. Tenho esquiado desde que consigo andar. Meus pais costumavam competir no esqui. Na verdade, foi assim que se conheceram. Então era muito importante para eles que meus irmãos e eu aprendêssemos a esquiar o mais cedo possível. Avançando os 20 anos, aqui estou eu. Essa história aconteceu comigo alguns invernos atrás, quando eu tinha 21 anos e estava no último ano da faculdade. Todo mundo sabe que o melhor lugar para esquiar no Nordeste dos Estados Unidos é Vermont. Esse ia ser um passeio como qualquer outro. Era eu, Jaden, Rilan e Amir. Não consigo lembrar exatamente qual montanha estávamos esquiando, já que o Jaden organizou tudo e o Rilan dirigiu, mas lembro que era enorme, com uns 7 teleféricos cobrindo várias montanhas diferentes. Se tivesse que adivinhar, diria que era Killington. Esquiamos por quase 2 dias inteiros e tenho certeza de que ainda havia trilhas que não exploramos. Era realmente gigante. No segundo dia, depois de esquiarmos no dia anterior, já sabíamos quais trilhas gostávamos, então aquele dia seria mais para nos desafiar e testar nossos limites. Como de costume, também tínhamos algumas doses de Fireball para animar as coisas. Estávamos nos divertindo muito. As pistas de nível duplo preto eram desafiadoras, mas nunca ficavam monótonas, e descer as encostas correndo era como um jogo. Faltava cerca de 1 hora para os teleféricos fecharem, e estávamos exaustos. Mas sabíamos que, assim que pegássemos a estrada de volta para casa, sentiríamos falta da montanha. Estávamos no topo do teleférico, discutindo como terminar o passeio, quando 2 garotas sem capacete se aproximaram de nós. Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas não posso contar essa história sem esse detalhe. As garotas, uma morena e uma loira, eram deslumbrantes. Não digo isso de forma esquisita, mas elas eram, objetivamente, 2 das mulheres mais bonitas que já vi pessoalmente. Era desconcertante. Elas se apresentaram como Taylor e Devon, e começamos a conversar. Elas disseram que estavam entediadas porque a montanha estava cheia de gente mais velha, o que fazia sentido, já que tínhamos comentado algo semelhante no dia anterior. Então não foi surpresa que elas se aproximassem de nós, um grupo de jovens da mesma idade. Devon parecia uma esquiadora experiente, já que fez várias perguntas técnicas sobre os esquis do Amir. Ele e Rilan têm seus próprios esquis caros, ao contrário de mim e Jaden, que sempre alugávamos, o que impressionou as garotas. Taylor fez um comentário sobre nossas doses de Fireball, e brincamos dizendo que o álcool desbloqueava nosso verdadeiro potencial no esqui ou algo assim. Elas acharam engraçado. Para nossa surpresa, Devon tirou uma garrafa sem rótulo e nos desafiou, dizendo que Fireball era muito fraco. Claro, aceitamos o desafio e bebemos da garrafa delas. Mas algo começou a me incomodar nessa situação. Não vou mentir, foi estranho. Eu não conseguia acreditar que 2 garotas tão bonitas estariam interessadas em nós, ainda mais considerando que estávamos usando capacetes, com os rostos parcialmente cobertos. Mas seguimos a interação, pensando que passar o restante do tempo com elas poderia ser divertido. Foi quando Devon perguntou se já tínhamos esquiado na trilha chamada Devil's Forest, Floresta do Diabo. O nome não me parecia familiar. Elas explicaram que era uma trilha no meio das árvores, pouco conhecida e raramente aberta. Para quem não sabe, essas trilhas passam por florestas, onde você esquia desviando de árvores. Nós amávamos essas trilhas, então a ideia nos interessou. Elas nos convenceram a seguir com elas. Tivemos que tirar os esquis em certo ponto e caminhar para chegar ao início da trilha. O lugar estava deserto, com neve intocada. Achei aquilo excitante, como uma pequena aventura. Mas, ao mesmo tempo, fiquei desconfiado.
Jaden também parecia preocupado e comentou que era estranho o acesso a essa trilha não ser possível pelos teleféricos. Concordei, mas seguimos. Afinal, eram só 2 garotas, e estávamos em 4 caras grandes. O que poderia acontecer? Chegamos à trilha, e elas disseram que o caminho nos levaria de volta aos teleféricos. Mas algo ainda parecia errado. Devon tirou a garrafa novamente e insistiu que terminássemos a bebida. Percebi que, em momento algum, as garotas tinham bebido. Foi quando os sinais de alerta começaram a ficar mais claros para mim. Pouco depois, 2 dos meus amigos caíram inconscientes na neve, Rilan e Amir. Meu coração disparou. Perguntei às garotas o que estava acontecendo, mas elas se limitaram a sorrir. Jaden tentou confrontá-las, mas também desmaiou. Eu era o único ainda de pé, mas comecei a me sentir tonto. As garotas perceberam que algo estava errado. Aparentemente, eu não tinha bebido o suficiente. Elas começaram a discutir entre si. De repente, decidiram ir embora, levando os esquis dos meus amigos. Com muito esforço, recuperei o controle do meu corpo e comecei a segui-las pela floresta. Eventualmente, cheguei a uma clareira onde vi uma van estacionada. 4 homens grandes saíram da van e começaram a carregar os esquis. Um deles apontou na minha direção. Nesse momento, percebi que estava em apuros. Eu me escondi rapidamente atrás de uma árvore antes que eles pudessem me ver. Meu coração estava disparado, e o frio parecia desaparecer em meio ao pânico. Tentei pensar rápido. Meu celular estava no bolso, mas não havia sinal ali. Estava no meio de uma floresta, com 3 amigos desacordados e homens claramente perigosos à minha frente. Eu sabia que precisava agir, mas qualquer movimento em falso poderia piorar a situação. Decidi voltar para onde meus amigos estavam, tentando não fazer barulho na neve. Quando cheguei, todos ainda estavam inconscientes. Não sabia quanto tempo eu tinha antes que aqueles homens voltassem para pegar algo mais, ou pior, nos encontrar. Minha prioridade era tentar acordá-los. Comecei com Amir, balançando e chamando pelo nome. Ele resmungou algo inaudível, mas não acordou completamente. Fiz o mesmo com Rilan, sem sucesso. Só então percebi que Jaden estava começando a se mexer. Jaden, acorda. Cara, eu sussurrei, quase gritando. Ele abriu os olhos lentamente, parecendo completamente desorientado. Expliquei rapidamente o que havia acontecido, e seus olhos se arregalaram ao ouvir sobre os homens na van. Ele balançou a cabeça, tentando se livrar da tontura, e juntos começamos a planejar o que fazer. Decidimos arrastar Rilan e Amir para longe da trilha principal, para que não fossem encontrados facilmente. Levamos o que parecia uma eternidade, mas conseguimos escondê-los atrás de um conjunto de arbustos mais densos. Então, voltamos para tentar observar os homens na clareira. Quando chegamos ao ponto onde eu os tinha visto pela última vez, a van estava partindo. Eles levaram todos os esquis e deixaram apenas marcas de pneu na neve. As garotas, no entanto, não estavam com eles. Isso só tornava a situação ainda mais estranha e desconcertante. Quem eram elas? E por que nos colocaram em uma armadilha como essa? Assim que tivemos certeza de que os homens haviam ido embora, voltamos para verificar Rilan e Amir. Eles começaram a acordar, embora estivessem muito fracos e confusos. Contamos a eles o que havia acontecido, e todos concordaram que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Sem esquis, teríamos que caminhar pela neve até encontrar um caminho ou um ponto seguro. Depois de horas andando no frio, finalmente avistamos outro grupo de esquiadores. Eles nos ajudaram a voltar para a base da montanha e chamaram a segurança do local. Relatamos tudo o que aconteceu, mas as autoridades pareciam céticas. Sem provas concretas, nossa história soava mais como um conto maluco do que algo real. Dias depois, recebi uma ligação do Jaden. Ele encontrou uma postagem em um fórum online sobre esquiadores que haviam desaparecido em circunstâncias semelhantes, sempre envolvendo trilhas remotas e pessoas suspeitas. Embora não tenhamos respostas concretas até hoje, uma coisa é certa: nunca subestimaremos o perigo de aceitar desafios de estranhos, não importa o quão inofensivos eles pareçam. Se há uma lição nessa história, é que confiança excessiva pode colocar você em sérios apuros. Se você estiver em um ambiente isolado, sempre mantenha a segurança como prioridade e fique atento a qualquer coisa que pareça fora do comum. Afinal, nunca se sabe o que pode estar escondido atrás de um sorriso
Nesse caso, de uma trilha aparentemente inocente. Sinistro. Isso pode soar um pouco estranho, mas aguenta firme comigo. Todo inverno, meus amigos Kyle, Rick e eu temos essa pequena tradição de caminhar sobre um lago congelado a algumas cidades daqui. Não é nenhum grande evento ou algo assim. Nós apenas fazemos por diversão. Há algo na vibe de estar lá no gelo, cercado pelo silêncio absoluto, que parece quase de outro mundo. É uma daquelas coisas simples que sempre aproveitamos. Pode nos chamar de estranhos, mas nunca nos cansamos da serenidade. Se você já esteve sozinho na natureza, com o único som sendo o suave cair dos flocos de neve, sabe do que estou falando. Parece que você tem um pedaço da natureza só para você. As fotos sempre saem ótimas também, o que é um bônus enorme para alguns caras excêntricos como nós. Isso aconteceu neste último inverno. Estamos em abril enquanto escrevo isso, então faz cerca de 4 meses. Sei o que você provavelmente está pensando, mas não se preocupe, nenhum de nós caiu no gelo. Essa não é a história. Estava nevando bastante naquela noite, que foi o principal motivo de decidirmos ir. Tinha ficado consistentemente abaixo de zero por algumas semanas, então estávamos relativamente confiantes de que o lago estava completamente congelado. Eu pessoalmente prefiro o inverno ao verão em qualquer dia da semana, e aposto que todos os meus amigos concordariam. Há milhões de razões para isso, mas uma delas é tão simples quanto a própria neve. Antes de tudo, é simplesmente linda. O que mais gosto nela, porém, é que você nunca se encontra em completa escuridão. Mesmo depois do pôr do sol, o mundo não está completamente escuro. A luz refletindo da neve branca mistura o dia e a noite, deixando você com uma sensação realmente surreal que não surge de mais nada. Naquela noite, a lua também estava quase cheia, o que amplificou ainda mais essa sensação. Kyle estava dirigindo naquela noite. Ele tinha uma caminhonete que se saía bem na neve. Então jogamos seguro e deixamos ele no volante, mesmo que geralmente fosse o Rick quem nos levava por aí. O lago em si é cercado por uma fina floresta, então não podíamos realmente dirigir até a beira da água. Acho que floresta não é a palavra certa, é mais um grupo esparso de árvores, mas é o suficiente para impedir que um carro passe. Estacionamos em um estacionamento próximo e saímos do carro. Estava congelando lá fora. Nós nos agasalhamos bem e caminhamos em direção ao lago. Eu não fumava na época, e ainda não fumo, mas Rick e Kyle fumam, então eles acenderam alguns cigarros enquanto caminhávamos. Acho que já passava da meia-noite, mas não posso dizer com certeza. Tudo o que lembro é que não havia uma alma ali, nem animal, nem pessoa, nada. Nenhum movimento além de nós três. Chegamos ao lago e, como esperávamos, parecia completamente congelado. Estávamos rindo de algo bobo quando Kyle pegou uma pedra pequena e a jogou no gelo para testar sua resistência. Não rachou nem um pouco, então tomamos isso como um sinal de que podíamos caminhar até o meio do lago. Claro, não fomos muito longe no gelo, isso seria imprudente, mas nos afastamos uma boa distância da margem. Estávamos talvez a uns 30 metros quando algo chamou nossa atenção no lado oposto do lago, perto da borda, onde as árvores se encontravam com o gelo. Algo grande e escuro estava se movendo. Paramos de falar imediatamente. Ficamos parados, observando o que quer que fosse. Era grande, curvado, e movia-se lentamente em direção ao lago. Finalmente, percebemos o que estávamos vendo. Era um urso. Rick foi o primeiro a dizer algo. Ele sussurrou: "É um urso", o mais baixo que conseguiu. Eu não respondi. Meu coração já estava disparado. Se fosse um urso, a última coisa que queríamos era chamar sua atenção. Ficamos ali, congelados, nem ousando respirar alto. Mas, conforme a figura se movia mais para perto, algo parecia errado. A maneira como andava não era normal, muito ereta, muito humana. Também parecia que havia algo sendo arrastado atrás dela. Nada fazia sentido. Foi uma das coisas mais bizarras que já vi. E foi então que ela se endireitou completamente e nós percebemos a verdade de uma só vez. Não era um urso. Era uma pessoa. Uma pessoa vestindo algum tipo de fantasia de urso. Kyle disse: "Que diabos?", em um tom baixo, e eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Eu sei que isso pode não soar assustador em um sentido genérico, mas se você estivesse lá, também ficaria aterrorizado.
Tentei responder, mas as palavras não saíram. Não sei se eu estava mais com medo ou confuso, mas algo me dizia para ficar quieto. A figura continuava se movendo em direção ao gelo, arrastando algo atrás de si. No começo, era difícil dizer o que era. A neve borrava os detalhes, mas, conforme se aproximava, percebi que segurava uma corda presa a alguma coisa que estava arrastando. Poucos momentos depois, conseguimos ver mais claramente. Era um pequeno saco preto. Parecia uma sacola de lixo menor, se é que existem dessas. Seja como for, era perturbador. Ficamos ali, sem saber o que fazer. Minha mente gritava para eu me virar e ir embora, mas meu corpo estava paralisado. Não conseguia me mexer. Acho que Rick e Kylie também não estavam muito afim de sair correndo, porque nenhum dos dois se moveu. Eu provavelmente não teria ido embora naquele momento, mesmo se não estivesse tão assustado. Eu precisava saber o que aquela pessoa estava fazendo. E então, como se a situação não pudesse ficar mais estranha, o homem abriu o zíper e saiu da fantasia de urso. Ver que era uma pessoa não tornou as coisas melhores. Ele não era particularmente grande ou intimidador, mas havia algo profundamente inquietante nele. Observamos enquanto ele se abaixava, presumivelmente para pegar uma pedra, mas não consegui ver de tão longe. E então começou o som. Ele se ajoelhou, segurando o que parecia ser uma pedra, e começou a bater repetidamente no gelo. Talvez fosse placebo, mas juro que sentia a vibração no gelo, mesmo daquela distância. Ele estava tentando quebrá-lo, provavelmente para se livrar do que estava naquela sacola. Rick tocou meu ombro, e me virei para vê-lo e Kylie se afastando lentamente em direção ao solo firme. Sem dizer uma palavra, segui os dois, tentando nos mover rapidamente, mas sem fazer muito barulho. Cada passo parecia ensurdecedor no silêncio, mesmo sabendo que não havia como aquele homem ouvir o som da neve se quebrando tão longe. Nós mal tínhamos andado alguns metros quando uma voz gritou atrás de nós. Ei! Eu nem olhei para trás. Apenas comecei a correr, rezando para que aquele cara não tivesse uma arma. Corremos o mais rápido que nossos pés conseguiam nos levar, o som abafado da neve sob nossas botas se misturando com o desespero que pulsava em nossas cabeças. Nenhum de nós olhou para trás, e honestamente, eu não sei se teria aguentado o que veria caso tivesse olhado. Tudo o que conseguia pensar era em chegar ao carro. O grito ecoava pela floresta, ei, que parecia se misturar com o vento cortante da noite. Foi como se o tempo tivesse desacelerado, e cada segundo em que não estávamos seguros parecia uma eternidade. Kylie estava na frente, guiando o caminho, seguido por Rick e depois por mim. O peso da adrenalina fazia meu corpo doer, mas eu continuava correndo, com o coração martelando tão alto que quase abafava todos os outros sons. Eu não sabia se estávamos sendo perseguidos ou se aquele grito foi apenas um aviso, mas não ia parar para descobrir. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a visão da caminhonete de Kylie finalmente apareceu entre as árvores. Nós tropeçamos até ela, ofegantes, e Kylie destrancou as portas com mãos trêmulas. Entra logo! Ele gritou, enquanto Rick já se jogava no banco de trás e eu no da frente. Antes mesmo de fecharmos as portas, Kylie já estava ligando o motor, e o som do carro ganhando vida foi como uma música para nossos ouvidos. Ele engatou a ré com tanta força que por um segundo pensei que o carro fosse derrapar na neve. Mas conseguimos sair do estacionamento, acelerando para longe dali. Só então percebemos que ninguém estava nos seguindo. Olhamos pela janela traseira enquanto nos afastávamos, mas tudo o que víamos era o silêncio da floresta e a neve caindo suavemente. Dentro da caminhonete, o silêncio era opressor. Nenhum de nós disse nada por vários minutos. O som do motor parecia um ruído distante, como se estivéssemos presos em algum tipo de transe coletivo. Finalmente, Rick quebrou o silêncio. O que foi aquilo? Ele perguntou, com a voz tremendo. Ninguém respondeu. Não porque não queríamos, mas porque não sabíamos. Nenhuma teoria parecia fazer sentido. Quem era aquele homem? Por que ele estava vestido como um urso? O que tinha naquela sacola? Kylie, ainda dirigindo, murmurou algo como: eu juro que aquilo não era normal. Não era só um cara. Tinha algo errado com ele. Eu queria concordar, mas não sabia o que dizer. O medo ainda estava agarrado a mim como um casaco molhado, pesado e impossível de ignorar. Rick, ainda tentando entender, insistiu. Vocês acham que ele nos viu?
Tipo, de verdade. Kylie balançou a cabeça negativamente. Ele gritou: mas, não sei. Talvez só tenha ouvido algum barulho nosso. O resto da viagem foi silencioso. Chegamos na casa de Kylie, onde sempre acabávamos depois dessas caminhadas, e ninguém sugeriu voltar ao lago ou fazer qualquer outra coisa naquela noite. Sentamos no sofá da sala, bebemos um pouco de água e tentamos acalmar nossos nervos. Mas o que quer que tenha acontecido naquela noite ficou conosco, pairando no ar como uma sombra. Algumas semanas depois, não conseguimos mais ignorar a curiosidade. Rick, sempre o mais ousado de nós, sugeriu que fizéssemos uma pesquisa para ver se algo havia acontecido naquele lago. Procuramos online por notícias ou histórias estranhas, mas não encontramos nada. Nem sobre o homem no lago, nem sobre sacolas misteriosas. Era como se tudo aquilo tivesse acontecido em uma realidade paralela, algo que só nós três havíamos testemunhado. Até hoje, quando penso naquela noite, sinto um arrepio correr pela espinha. Há algo em não ter respostas que é mais assustador do que qualquer monstro ou filme de terror. Talvez o mais perturbador seja saber que, enquanto nós seguimos com nossas vidas, aquele homem ainda pode estar por aí, caminhando em algum lago congelado, arrastando algo que ninguém deveria ver.